Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo, sejam bem-vindos também. Quem está vendo gravado, eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Pastor, que estou aqui para dar mais uma aula aberta. Todo sábado, 16 horas, eu tenho dado essas aulas das palestras do Pastor, e é um prazer receber quem vem ao vivo e também saber depois que pessoas viram gravado. Mas quem quiser vir ao vivo é só me mandar uma mensagem, ou colocar um comentário no vídeo, que vai ser um prazer, receber mais gente aqui ao vivo também. Hoje eu vou dar aula da palestra 41, cujo título é Imagens, o dano que causam. Essa é a quarta palestra seguida de imagens, é uma série, né, é uma série que fala de imagens. Eu acho que é o único tema que tem uma sequência assim tão longa, né, direto, uma depois da outra. Então, hoje chegamos ao fim dessa jornada de quatro palestras, que são muito profundas, elas tocam muito no que a gente vivenciou na infância. E aí, quem não viu ainda as outras, acessa, que está gravado, então pode acompanhar e chegar nessa quarta, vai fazer mais sentido. Mas se eventualmente você não conhece o Petwork ainda, eu acho sempre bom trazer o que é o Petwork. Então, eu tirei da palestra 8, aonde diz: o Petwork é um caminho que oferece primeiro um trabalho que é intensivo e contínuo no seu próprio desenvolvimento. Então, no Petwork a gente não tem pressa, mas também não tem pausa. A gente não está assim correndo para se desenvolver, mas está mantendo um ritmo de autoconhecimento. E vir aqui para essa aula é uma das formas de você começar a dedicar um tempo para o seu autoconhecimento. Depois, uma coisa importante no PESF, que é a aceitação das próprias imperfeições e a absorção das leis espirituais. Então, tem uma palestra específica de leis espirituais, mas a gente vai falar da lei de causa e efeito, da lei da autorresponsabilidade e como a gente traz isso para a nossa vida e não como uma coisa teórica de que a gente tem que respeitar ou alguma coisa assim. E o Pessoa vai falar muito de usar as leis espirituais para atacar ou melhorar as nossas imperfeições que vão ser muito acolhidas para que possam ser transformadas. E aí a gente incorpora essas correntes de sentimentos saudáveis e não saudáveis à medida que esse trabalho vai acontecendo. Todo esse material, esse trabalho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 57 e 79. E a entidade que transmitia as palestras era denominada de O Guia. Tudo bem? Eu acho que quem está aqui já sabe. Se você depois precisar de mais detalhes, é só falar. E qual que vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai fazer uma chegada, porque cada um vem aí dos seus afazeres. Depois vai ler um pequeno texto com a essência da palestra, que é um texto que eu crio toda quinta-feira, já como preparação para a aula. Vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer um exercício reflexivo. Para quem está aqui, fique super à vontade para trazer os insights, mas tome só cuidado para não revelar histórias pessoais, porque a aula está sendo gravada. Todas as gravações ficam disponíveis aí em vhterapias.com.br/Petro. Tudo bem? Opa! Ó, nossa última participante, nos 45 do segundo tempo, antes da meditação. Bem-vinda, Cris! Quase na trave! Mas vamos lá. Então, nós vamos fazer a nossa chegada. Esse texto fica disponível aí em áudio no YouTube, também no blog, e a palestra na íntegra, original do Pastor, para quem quiser depois ler, está disponível em áudio e texto no pastor.com.br. Tudo bem? Então, feito isso, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos. E primeiro perceber que de tudo que você poderia estar fazendo nesse momento, você fez essa escolha de estar aqui nessa aula aberta e que isso é uma escolha mesmo. Realmente haveria muita coisa que você poderia estar fazendo. E de todas essas coisas você escolheu estar aqui.
Então, só perceba a energia dessa escolha. Quando você percebe que escolheu, como é que fica seu corpo físico? Veja se você pode afirmar e reconhecer essa verdade. Eu escolhi vir para essa aula aberta de patchwork. E eu vou ficar em silêncio para que você possa sentir o efeito no seu corpo físico da sua escolha. Agora vai percebendo como fica o seu estado emocional por ter feito essa escolha. O que estar aqui movimenta em você emocionalmente. Pode ser que venham emoções agradáveis, pode ser que venham emoções desagradáveis, pode ser que não movimente nada emocionalmente. Veja se é possível só observar e reconhecer. Em mais um minuto de silêncio, como é que fica o seu estado emocional. E aí vai anotando agora o seu estado mental. Quando você traz essa frase, eu escolhi vir para essa aula de patchwork, vá percebendo, observando sem julgamento, como fica o seu estado mental.
E agora vá se conectando com o seu centro espiritual. Talvez você tenha clareza de onde ele é, talvez não, mas vai validando de que você tem um centro espiritual, de extrema sabedoria espiritual. E vai deixando que ele se manifeste dentro desse campo e apenas observe como isso acontece para você. E aí, nesse estado, vá se preparando para esse pequeno texto que vai trazer a essência dessa palestra para os seus ouvidos. A vida não segue o nosso roteiro. Existem dores que não fazem barulho. Elas não chegam de repente, não costumam chamar atenção, apenas permanecem ali, como uma nuvem fina que acompanha os dias. Às vezes aparece como ansiedade, às vezes como uma tristeza difícil de explicar. Outras vezes como a sensação de que a vida nunca é exatamente como deveria ser. Mas talvez, às vezes, aparece como ansiedade, às vezes como tristeza difícil de explicar. Outras vezes, como a sensação de que a vida nunca é exatamente como deveria ser. E seguimos em frente, tentando mudar as circunstâncias, esperando que algo lá fora finalmente resolva esse desconforto. Mas talvez a origem dessa dor esteja em outro lugar. Quando somos crianças, o mundo ainda é grande demais para ser compreendido. Vivemos perdas, decepções, momentos em que nos sentimos inseguros ou sozinhos. E então fazemos o melhor que podemos sendo crianças. Criamos explicações, pequenas verdades para nos proteger. Sem perceber, passamos a acreditar que a vida precisa ser de um determinado jeito para que possamos ficar bem. Que as pessoas precisam agir de determinada maneira. Que os acontecimentos precisam seguir um certo caminho. Que o amor, a segurança e a felicidade dependem de condições específicas. E passamos a esperar isso da vida. Mas a vida continua sendo vida. Ela muda, surpreende, traz sol e traz nuvens. E toda vez que ela não corresponde às nossas exigências silenciosas, uma antiga dor desperta novamente. Talvez, por isso, algumas lutas pareçam nunca terminar. Não porque a vida esteja contra nós, mas porque uma parte de nós ainda está tentando encontrar no mundo algo que só pode ser encontrado dentro. A verdadeira liberdade começa quando enxergamos isso, quando deixamos de lutar contra cada curva do caminho, quando paramos de exigir que a vida siga os nossos planos e aprendemos pouco a pouco a caminhar com ela. Não é uma rendição, é uma confiança nova, como um rio que deixa de resistir às margens e descobre que sua força não está em controlar o caminho, mas em continuar fluindo. E talvez seja nesse momento que o peso começa a diminuir. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque já não precisamos carregar sozinhos os antigos medos que um dia criamos para nos proteger. Vai respirando tranquilamente.
percebendo como que ficou para você essa leitura. Todo mundo aqui de volta. Desculpa a repetição, é que no meio do caminho me deu um susto de eu não estar gravando. Eu tive que ir lá olhar. Não sei quem reparou, mas eu li e reli. Vamos em frente, então, com as primeiras palavras da palestra. Saudações em nome do Senhor. Meus queridos amigos, trago-lhes bênçãos como de costume. Abençoada seja esta hora. Há tanto medo, vergonha e separatividade no coração humano. Então, as palestras, para quem não teve contato ainda, elas sempre começam com uma bênção dessa entidade que está transmitindo a palestra. E vai começar a falar de medo e vergonha e separatividade no coração humano. Então a gente vê que, apesar de ser um trabalho de um caminho de desenvolvimento espiritual, vai falar muito de emoções que a gente vê como vulnerabilidades e vai trabalhar isso, vai ajudar a gente a lidar com tudo isso. Com frequência, esse medo e vergonha ficam ocultos, de modo que a personalidade não está nem mesmo consciente deles, sofrendo vagamente uma dor contínua e torturante. Quão triste é observar isso! Esse medo e vergonha estragam sua vida, a vida que vocês poderiam desfrutar e usar para construir sua força e desenvolvimento espirituais. Então aqui ele tem dois conceitos interessantes. Primeiro, a gente deixa os nossos medos e vergonhas escondidos, como se isso fosse resolver o problema, porque a gente aprendeu isso na infância, não tinha com quem falar, não tinha uma abertura para realmente processar, e às vezes não tinha nem capacidade psíquica e cognitiva para isso, então quando criança a gente mascara isso. Mas no adulto, manter esse lugar é ruim. Primeiro, porque você fica com uma vida mascarada. Segundo, porque essa energia dessa tristeza, dessa vergonha, desse medo, poderiam estar sendo usadas para o nosso desenvolvimento espiritual, que é o que o Pastor vai sugerir, promover, ensinar. Todos vocês, todos nós, se esforçam por obter a luz de Deus, a libertação de suas correntes. Mas quantas pessoas buscam essa libertação valendo-se de meios externos, digamos, pelo conhecimento intelectual ou por eventos externos? Então, a gente fala assim, pô, mas eu estou aqui numa aula aberta, eu estou vindo num evento externo. Sim, mas é um evento externo que vai te ajudar a entrar para dentro. Então, o que ele está trazendo aqui é que muitas vezes a gente, nessa nossa angústia de não lidar com medo, não lidar com vergonha, começa a fazer coisas para fora. Ah, eu vou conseguir tal cargo, tal emprego, tal relacionamento, tal conquista material, ou mesmo espiritual, vou fazer uma caridade, vou fazer aquilo. E age muito para fora sem fazer a busca interna. E o que o Petro vai trazer nessa palestra é que não adianta. Você vai continuar fazendo para fora, para fora, para fora, mas esse lugar não foi trabalhado ainda, o lugar dentro. Algum comentário? É, esse aprendizado, né? Que a gente está começando agora, assim, que sempre foi para fora, então agora olhar dentro. Eu cheguei estranha, né? Cheguei é estranho. Porque é um hábito de vida inteira, né? Em algum lugar alguém tem que começar a dizer, olha, gasta um tempinho para dentro. Também não é virar a vida inteira, vou abandonar tudo, vou só olhar para dentro. Não, é ter um tempo de mergulho interior para começar realmente a achar um pouco mais a raiz dos problemas. Obrigado, Cris. O Heitor, eu Oi, achei quem? interessante Sandra. Eu achei interessante no patchwork que, diferente de todas, eu acho, as religiões que põem a caridade, tudo que você deve fazer primeiro, nenhuma religião parece que fala autoconhecimento, né? E o patchwork, eu achei muito interessante isso, que ele fala que tudo isso que você faz para fora, a caridade, né? Estar com os irmãos, né? Se dar o seu melhor. Mas você não faz nada disso sem antes ter esse autoconhecimento, que esse é a pedra fundamental, parece, do patchwork, né?
Total. O pastor vai falar muito de autorresponsabilidade, vai questionar, inclusive, esse lugar de caridade ou de fazer para fora, porque é o certo, porque é o que todo mundo faz, porque dentro dessa sociedade a gente tem que fazer isso. Isso é questionado no PES. Você pode fazer caridade, doação, por exemplo. Eu estou aqui doando meu tempo, mas eu sei da onde eu estou doando, né? De que lugar de desejo interno. Ninguém me pediu para fazer, ninguém falou que eu precisava fazer. Se eu não quiser fazer, também não faço. Mas me dá vontade. Então, e com certeza tem muita gente que faz caridade por vontade também. Mas a gente no Petro vai olhar isso profundamente para descobrir o que que isso significa. E por isso que o Petro também não se configura como uma religião, porque não tem nenhum dogma, não tem nada que você tenha que fazer ou não tenha que fazer. Se você gostou da aula, gostou. Se essa palestra mexeu com você na forma de lidar com a sua vida, mexeu. Então, isso é importante ressaltar, porque como fala de espiritualidade, muitas vezes a imagem é tudo que é espiritual tem um quê de religião. E no Pastor, não, fala de espiritualidade, são palestras canalizadas, mas não tem religião nenhuma. Cada um faz aqui o seu caminho usando esse material. Obrigado, Sandra. Ótimo comentário também. Então, o que que vai continuar dizendo na palestra? Não busquem essa libertação externamente. Isso será em vão. Aquele que não tiver encontrado e dissolvido as suas imagens ficará emaranhado nelas. Vocês estão constantemente recriando o drama dos seus próprios erros e conclusões errôneas. Então, é um pouco, para quem não viu ainda as outras palestras, quando a gente cria lá na infância uma imagem, sei lá, eu tenho que respeitar os mais velhos. Digamos que você criou essa imagem, respeitar a Deus. Você vai viver atraindo situações onde você é obrigado a respeitar pessoas que de repente não merecem respeito, mas você, porque é mais velho, você tem que respeitar. Você já é um adulto, pode escolher se você quer estar com essa pessoa ou não. E aí, mas você, se você tem uma imagem como essa, você internamente vai se tornar tenso, porque você está respeitando não a sua consciência do hoje e do que é bom para você e do que faz bem para você e das pessoas que você quer estar com, mas porque você está carregando uma imagem. E essa imagem carregada é pesada, é rígida e transforma a sua vida no hoje. Se vocês. Aí ele vai falar assim: se você começar a buscar essas imagens, o que que vai acontecer? Vocês encontrarão em si mesmos a tendência de quererem ser mais do que são. Essa é a razão de se sentirem inseguros. E também o motivo pelo qual duvidam dos outros. Inconscientemente vocês ponderam: por que não sou verdadeiro comigo mesmo, querendo parecer mais e melhor, não sou confiável? Provavelmente os outros também são assim. Então aqui, muitas vezes a gente tem uma ansiedade, ainda mais nesse mundo de hoje, com tanta postagem, tanta imagem, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar aquilo, eu tenho que mostrar aquilo outro. Dentro de nós, pode haver uma parte nossa que quer mostrar um pouquinho mais do que é. Aí, se eu estou tentando mostrar mais do que eu sou, provavelmente o outro também deve estar mostrando mais do que é. É muito bom fazer isso em época de rede social, porque para quem já teve essa experiência de conhecer uma pessoa na rede social e depois saber da vida dela de verdade. Você sabe como a vida da pessoa está e você vê como a pessoa de fato se mostra na rede social. É muito comum você saber que não é aquela foto da rede social. E isso vai gerando uma insegurança. Parece que tá todo. Você olha já a rede social sabendo, essa pessoa não é assim. Então, isso vai gerando dentro de nós uma sensação quase que perene de desconfiança. E que eu acredito que está ficando mais ampla agora que a gente se divulga tanto, né? Ou faz tanto esforço para parecer melhor, para ser melhor, que esse trecho traz um alerta. E se você fosse, por exemplo, por uma rede social, falar do que você de fato sabe, do que você de fato vivencia,
daquilo que você realmente é, sem tentar dourar uma pílula, sem tentar parecer melhor. Isso vale para a rede social, vale para as relações humanas, vale para estar com amigos, estar com família. É um tema profundo a ser trabalhado, mas que o Petro vai trazer direcionamento aí para a gente olhar para isso. Algum comentário, dúvida? É, me chama a atenção mesmo, porque a sensação, eu tive essa mesma sensação, eu fui lendo e sentindo. Aí eu, por isso. E realmente rola isso. Não, se eu faço isso, o fulano faz também. É. E é colocado de uma forma muito simples, né? Mas que encaixa, eu acho que muito na realidade do mundo de hoje. E a gente pode olhar para isso. Também aqui não tem, o Petro vai ter muito isso. Nada do que é visto de negativo ou de prejudicial é trazido com um ar de moralismo ou de você não deveria fazer, mas sim de um lugar de observar. Nossa, naquele ambiente eu tento mostrar mais do que eu sou. Será que naquele ambiente eu também não confio nas pessoas? Talvez confie, talvez essa frase não faça nenhum sentido, mas talvez faça. E você pode olhar para isso. Só de olhar, você já fala: ah, tá bom, por isso que eu fico tão desconfiado. Porque se eu naquele ambiente tento mostrar mais do que eu sou, dentro de mim eu também falo: pô, essas pessoas nesse ambiente aí também devem estar fazendo a mesma coisa. Então é uma reflexão. Não é para a gente se julgar, se culpar, mas a reflexão pode trazer mudanças. Você pode também equilibrar melhor o que você expõe, o que não expõe, seu comportamento, muito dentro da autorresponsabilidade. Tudo bem? E aí vamos seguindo nas imagens. Em um momento da sua infância, vocês tiveram uma experiência, um choque. Esse choque não aconteceu necessariamente como vocês imaginam um choque agora. Quando pensam em um choque, pensam em uma experiência súbita, com um impacto muito forte e inesperado, como um acidente, por exemplo. Mas um choque também pode acontecer, especialmente em uma criança com a descoberta mais gradual de que as coisas são o contrário de suas expectativas mais queridas e estimadas. Quando uma criança descobre que os seus conceitos aceitos até então sobre os pais ou sobre o mundo, como tal, não são verdadeiros, perde a segurança, fica amedrontada, não gosta disso. E, portanto, por um lado, empurra esse conhecimento para o seu subconsciente por ser desagradável. Olha que simplicidade ele traz a questão da imagem. Todos nós, quando criamos, passamos por pequenos choques. Mas um que ele traz em detalhe na palestra é dos pais. Para a criança, os pais, ou o pai ou a mãe, que tiver, caso tenha só um dos dois, são tudo. É a sobrevivência, é o carinho, é o afeto, é o amor, é a segurança. Então, por um bom tempo, o pai ou a mãe ou os dois são perfeitos. Aí a criança começa a crescer e fala: ih, não são. Meu pai briga com a minha mãe grita comigo, meu pai grita com a empregada. A criança está lá vendo. E isso vai acontecendo cada vez mais ao longo da vida. Muita coisa acontece contrário ao que a gente esperaria, desde criança. Então, a gente aprende, quando criança, a esconder isso, assim, não sei lidar, não tenho como lidar. Imagina, a gente está falando de crianças de 2 anos, 3 anos, não tem. Ela fala, deixa eu abafar isso, esconder e ver o que eu tenho que fazer para ser aceito por esse mundo. Então a gente passa o começo da nossa vida nos adaptando. Tem que fazer assim? A mãe falou que tem que, sei lá, arrumar o quarto. Se eu não arrumo o quarto, ela briga comigo. Melhor não vou lá e arrumo o quarto. Ou então, eu não aceito ser mandado de jeito nenhum. Então eu entro na agressividade, confronto. Cada criança vai achando seu jeito de lidar com esses choques que o mundo traz. E por choque, claro que pode ser uma situação grave, única, é, grande, mas também pode ser essas diferentes situações aonde você esperava que o mundo fosse de um jeito e o mundo é de outro. E isso é um choque.
mais gradual, mas é visto assim. Isso traz algo para vocês? Alguém quer comentar? É, eles são muito sutis, né? Esses Uhum. movimentos que a gente vai fazendo, né? A gente vai escondendo, quer seja um medo, quer seja uma vergonha, né? A gente consegue ver isso. É muito mais fácil ver nos outros, né? Então eu vejo muito agora no episódio um filho meu vivendo uma situação semelhante a essa. É. E é legal dar o nome de choque, porque se dá um nome claro para isso, fica até mais fácil de lidar. Porque é mais É, fácil ter compaixão. Ah, poxa, realmente, imagina se eu estou tomando choque todo dia, eu vou ficar com uma marca disso. Então, aqui a gente vai começar a olhar de que a gente pode lidar diferente. Ao reconhecer isso como um choque, como que a gente lida com isso de uma outra forma que não seja escondendo o nosso incômodo, por exemplo, mas também sem agredir o outro. O difícil, quando você pega a situação de filhos, é que até você ter ali 22, 25 anos, você não está nem com o seu cérebro formado ainda. E nós todos passamos é, por isso. Então, também tem um pouco da realidade da vida humana que gera muitos desses choques numa época onde a nossa única solução é mascarar isso. E tudo bem, infelizmente todos nós aqui fizemos isso, ainda fazemos, e novas gerações também estão fazendo isso com novos desafios e novos choques. Então o Pestre tenta trazer isso como um pouco da prova humana, para a gente não entrar num lugar de pena, num lugar de dó, mas talvez num lugar de compaixão, talvez num lugar de apoio, de um lugar também de falar assim, faz parte da vida humana passar por essas situações para ir crescendo e ir se transformando. Obrigado, Rodrigo. E então, sinceramente, eu não sei se é porque a minha idade física não acompanha essa sentimental espiritual, eu ainda estou, para mim, eu acho que eu ainda estou bem aquém. Porque até hoje ainda está difícil, ainda é complicado ainda assimilar isso, sabe? Ainda é Perfeito. trabalho, sabe? Tipo assim, mas foi importante, porque eu preciso aprender isso, que eu estou precisando me desenvolver. Até hoje, assim, hoje ainda é complicado isso. Cris, bem-vindo ao clube. Tá? Todos nós temos uma parte ainda imatura. Aliás, eu acho que é o próximo slide. Exatamente, ó. Todos vocês sabem que um choque causa um entorpecimento. Seu corpo, bem como seus nervos e sua mente, ficam dormentes. A extensão pode ser tal que vocês percam a memória temporariamente ou possam apresentar outros sintomas. E pelo fato de ter permanecido oculta, essa parte da sua personalidade não pôde crescer com o resto do seu ser, não pôde mudar e se ajustar e aprender. Agora vocês compreenderão melhor que o processo acontece de uma parte de um ser maduro, em certos aspectos, permanecer imatura. Então, você está igualzinho todo mundo aqui e todo mundo no mundo. Nós temos partes maduras, por exemplo, a parte que veio para essa aula, a parte que estuda depois, a parte que quer melhorar, a parte que observa uma relação que está difícil e busca melhorar. Essa é uma parte madura, que se adapta corretamente. Essa parte madura nos ajuda a lidar com a parte que está imatura. Se a gente fosse completamente imatura, a gente não conseguiria fazer isso. E a gente foi completamente imaturo em uma época da vida, quando a gente era criança. A vida foi ensinando, isso aqui não dá, isso dá problema, isso não dá, etc. A gente foi amadurecendo. Amadureceu muita coisa legal, mas algumas partes ainda não. Por isso que existe um trabalho como esse para auxiliar as nossas partes imaturas. Mas tá tudo certo, porque a gente corre o risco às vezes de entrar num julgamento. Nossa, eu ainda sou tão imaturo nisso. É real assim. Quando a gente sai do julgamento, a gente sai do nossa, eu sou tão imaturo nisso e assume, eu sou imaturo nisso. Estou olhando para. Tem outras coisas que eu sou imaturo que não dá para olhar agora, mas isso aqui, esse pedacinho eu posso olhar. E a gente vai trabalhando isso pedaço a pedaço. Faz sentido? Muito bom.
E aí, o que que ele vai falar? Que o trágico em relação às imagens é que elas se tornam um poder. Quanto mais inconscientes as emoções e a complexidade dos pensamentos, mais poderosas devem ser. Inconscientes, porque inconscientes estão fora do seu controle e não podem ser ajustados à realidade e aos desejos conscientes conflitantes. Assim, ficam inflexíveis e rígidos. Muita coisa em pouco texto. O que ele está dizendo? Se a gente tem uma imagem específica que a gente criou lá na infância, essa imagem, se a gente deixar inconsciente, pior ainda. Porque quanto mais inconsciente, ela vai atrair situações. Na hora que tiver, na época da sua vida, de lidar com aquilo, vai atrair as situações para que você descubra a sua imagem. A gente fez até exercício nas outras aulas para trazer isso mais claramente, para quem está vendo gravado pode acessar as outras, mas isso é importante saber. Então, eu vou dar o exemplo é, da, que eu dei lá no início. Eu tenho que respeitar meus pais. Vamos pegar esse exemplo. Se isso é uma imagem, não é uma decisão interna, eu vou ficar rígido a respeito. Qualquer absurdo que o meu pai ou minha mãe façam, eu vou ter que respeitar. E pai e mãe podem fazer absurdos, podem falar coisas que não são adequadas, não são maduras, não deveriam falar. E talvez um adulto vai criar uma relação muito difícil com o pai e com a mãe, porque tem uma imagem. Eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Quase assim, eu tenho que respeitar, façam eles o que fizerem. Então você deixa de ter um olhar maduro para o seu pai, para sua mãe, porque você tem uma imagem. Se isso fica inconsciente, pior ainda, porque a imagem está lá, ela vai gerar conflito, mas você não para. Você fica culpando. Ah, mas meu pai não é assim, minha mãe é assim, minha mãe não me escuta, meu pai não sei o quê. Em vez de olhar, falei, nossa, eu tenho dentro de mim uma imagem que me obriga a respeitar meu pai e minha mãe sempre. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, o que que a gente vai fazer? Não, deixa eu afirmar o contrário. Eu não tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Eu posso, isso vai trazer, vai começar a dissolver isso, e talvez um dia, quando você tiver com seu pai e sua mãe, que eles agirem com você adulto, de uma forma que você fala, nossa, que legal, meu pai, isso. O respeito brota naturalmente. E aí, seu pai e sua mãe pisam na bola, fazem uma coisa que você não concorda, você também não vai desrespeitá-los, mas também não precisa respeitar eles só porque eles são seus pais. Você pode falar assim, ó, isso aqui eu realmente não concordo, não vou como chama, cooptar, não vou participar, porque você é meu pai e minha mãe, mas isso aqui não dá. Fica uma conversa de adulto para adulto, porque a imagem foi dissolvida, tirou aquela obrigação. Tá fazendo sentido? Muito. Muito. Heitor, Ah, quando a gente traz a consciência, não nos dá garantia de mudança, né? então, o guia fala, a gente pode mudar sim, é que não é uma garantia mágica, mas não tem nenhuma imagem que a gente precise continuar com ela. Por que que você diz que não consegue? Na sua pergunta eu sinto um tom de, eu não conseguiria mudar uma imagem. Ou eu Não, entendi errado? eu já vi pessoas afirmando assim, que, que só trazer a consciência não garante que a pessoa possa se livrar, por exemplo, de um medo, de um, de um, de uma vergonha. Tem que trabalhar, entendeu? Isso Tem que se sempre. trabalhar. Mas é que É, trazer a consciência é sempre o primeiro passo. Enquanto está no inconsciente, você não consegue fazer nada. Depois que está no consciente, você tem vontade de trabalhar. sim. Quando você traz para a consciência, nasce uma vontade. Ou seja, eu não vou ficar carregando isso mais. E aí, de fato, na palestra passada, ele fala que tem sim ações que a gente precisa fazer. Por exemplo, uma delas é fazer esse teste do afirmar o contrário. Então, eu descobri uma imagem que eu tenho que respeitar meus pais. Aí eu posso afirmar o contrário. Eu não tenho que respeitar meus pais. Aí a mente já. E não é para se convencer, não. É só para testar o que acontece. Aí a mente de algumas pessoas fala: Nossa, meu Deus, eu não tenho que respeitar meus pais, então eu vou desrespeitar meus pais. Aí começa esse debate interno.
Aí você fala de novo, fala, não, não é que eu vou desrespeitar, mas realmente eu não tenho essa obrigação. Aí você começa a questionar essa imagem. Nesse processo de questionamento, ela vai dissolvendo. Então, não é realmente só tomar consciência, mas nasce uma vontade. E aí, nas palestras, a gente vai tendo também dicas práticas do que fazer. Tudo bem? Agora, Gratidão. quem falou? Ah, Regina. Eu, gratidão. Ah, que é isso. Agora, essa rigidez, essa forma inflexível, causa os fatores a seguir. Você deseja que a vida flua de acordo com seus desejos. E quando as coisas não acontecem como você desejaria, você esperneia e grita por dentro como um bebê que ainda é nessa parte do seu ser. O ser maduro sabe que pode controlar a vida somente seguindo seu fluxo, não exigindo que a vida o siga, mas seguindo a vida, ajustando-se a ela. Aonde existe uma imagem, você não ajusta. Exige, tem ataques de choro e gritos por dentro quando as suas exigências não são atendidas. Então aqui ele conecta as duas partes. Então a criança, quando a vida não fazia o que ela queria, chorava e gritava desde bebê, isso não resolve, a criança cria uma imagem e a gente carrega essa imagem. Como é que a gente vai saber que tem uma imagem atuando? No nosso grito e no nosso choro interno. Porque se eu estou chorando e gritando, eu não estou querendo resolver. Eu estou na imagem e na criança gritando e chorando. Alguém tem que chegar, alguém, nós mesmos, e falar assim: ah, tá bom, é aqui que a sua criança e a sua imagem estão atuando. Vamos conversar sobre ela. O que que ela traz para você? E a gente vai conversando, trabalhando, trabalhando, isso solta. Quando isso solta, é um alívio. Imagina a pessoa que passou a vida inteira com a imagem, eu tenho que respeitar meus pais, dizer, realmente se trabalhar e chegar num lugar melhor, de não ter uma obrigação, mas ter uma vontade de estar com os pais, de ter uma vontade de estar com pai, mãe, porque eles são pessoas importantes na sua vida, não mais daquele lugar infantil, mas daquele lugar de adulto para adulto. Então é um alívio, mas demanda um certo trabalho. Tudo bem? Eu trouxe isso eu trouxe também no texto que eu falei no início, porque uma coisa que a gente pode olhar é o lugar onde a gente está reclamando da vida constantemente. Pô, mas não é assim, mas não é assim, mas não é assim. Tem algumas coisas que a gente está olhando sempre, a coisa nunca é do jeito que a gente quer. Aí é um sinal de imagem. Pode falar, Sandra. Seria mais ou menos como assim, a gente assumir a autorresponsabilidade. Total. E isso é um dos pilares do Pastor, né? Quando você falou aquele comentário sobre caridade, etc. O Pastor vai tanto para dentro, porque é no olhar para dentro que a gente pode assumir responsabilidade sobre tudo na nossa vida. A gente tira o poder do outro, né? Que a gente às vezes dá poder para o outro afetar a nossa vida. E não, a gente vai trazer, através desse trabalho, a autorresponsabilidade para mudar o que quer que seja dentro de nós. Porque mudando dentro, a gente consegue mudar a nossa forma de ver o mundo. Uhum. Mas é Mesmo total. porque quando eu estou esgoelando e gritando assim, eu vejo que talvez eu esteja culpando o mundo, Ah, culpando os outros, né? E quando eu e, volto para mim, eu tenho que falar que parte de mim está nesse processo que eu tenho, né? e que ficou mal resolvida. Como ele fala, todos nós temos partes imaturas ainda. Uhum. Então, e ele faz questão de reforçar nessa parte do ser, para deixar muito claro que é uma parte, mas é uma parte que precisa ser vista. Ou precisa não, você pode ver se quiser, você pode continuar, mas depois que você vê, dá vontade de mudar. E parece que se você não vê pelo texto, a vida vai trazer situações e trazer situações até você despertar, né? Ela não Isso, está contra você, ela está querendo esse despertar, né? exato. Mas não é a vida, é a própria imagem. A Uhum, imagem vai trazer, vai atrair situações, por exemplo, a situação está passando. Como você tem aquela imagem, você vai ver aquilo na situação. Você uhum. vai, de novo meu pai e minha mãe sendo daquele jeito que me desrespeita, ou qualquer coisa assim. Então, a imagem vai fazer você ver exatamente o que a imagem diz que é verdade para ela poder ser confirmada.
Muito bom. Fala, Cláudio. Eu queria que você. Eu estou um pouco confusa aqui, mas acho que a devia fazer até a mesma coisa, né? Primeiro eu vou fazer uma sensação. Ele falou assim: eu acho que Cláudia, quem quando aguentou. Cláudia, o seu microfone tá Oi, pegando, tá cortando o seu microfone. Fala tá. talvez um pouquinho Melhorou? mais. Aí, isso, acho que é melhor. Tá. É o seguinte: quando a Cris fala assim, nossa, como se eu tivesse, né? Aquele comentário que ela fez, quando a gente tá assim, entre quatro paredes, a gente acha que a gente é a única que tá, nossa, tô horrível, tô, falta muito. E o na palestra, ele fala, mas eu não consegui achar aqui uma coisa que eu escutei, sobre autodesprezo. Você tá me ouvindo, Heitor? Tá cortando muito. Eu só escutei autodesprezo. Tá. É. Quando o guia fala de autodesprezo, tem a ver com essa questão da já que a gente é muito ruim, que está muito aquém, Sim, é isso? Queria que você é, falasse um pouco disso. sim. Autodesprezo, por definição, é justamente isso, quando você denigre a si mesmo, né? E isso é muito comum de acontecer. Nesses trechos que eu trouxe, ele não está trazendo especificamente isso, de que muitas pessoas desprezam essa parte do ser. Eu só peguei a parte de que a gente tem. Porque o que eu estou tentando trazer é trazer isso para um lugar de reconhecimento e acolhimento. É tentar dizer, todos nós temos uma parte assim, mas é muito comum que quando a nossa criança, a nossa parte imatura aparece, a gente tente bater a porta na cara dela. Eu gosto dessa imagem. Assim, não. Ou eu bato a porta, ou eu olho e falo assim, ah, não quero isso para mim. E isso não ajuda em nada. Você se retira daquele lugar que é imaturo. É um tipo de autodesprezo. Você despreza uma parte sua. Não sei Sim. se é por aí. Faz sentido? Faz, faz. E Muito. pensando aqui, por exemplo, na questão do tipo, eu tenho que ser perfeito, por exemplo. Ah, eu vou E mostrar aí é isso. uma imagem. Não, é uma É. máscara. Eu vou trazer isso Ah, tá. exatamente no próximo slide, que Tá. é o slide que vai definir três eus do trabalho do Petrock, que nós temos dentro de nós o nosso eu superior, as nossas qualidades, nosso amor, alegria, poder pessoal, sabedoria, inteligência, e nós temos um eu inferior, que é o nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa insegurança, tudo que a gente não pode mostrar para ninguém. E dentro do trabalho do Petro, que a gente vai aprender que a gente, quando criança, cria o que a gente chama de máscara ou eu idealizado. A máscara aparece em três comportamentos, que a pessoa se torna ou agressiva, então a criança lá assim, ah, me incomodou, tô com medo, tô vulnerável, eu agrido, eu brigo. Ou eu me submeto, falo assim, ah, não dá para brigar com esses adultos, deixa eu me submeter. Ou eu me retiro, eu me desconecto, né? Eu crio uma frieza emocional. E o que você estava falando sobre a tentativa de ser perfeito tem a ver com a criação de um eu idealizado, que é a criança fala, como é que eu tenho que ser nesse mundo para que me respeitem, me amem, cuidem de mim, pelo menos me deem comida, um abraço de vez em quando, sabe? A criança vai olhando para o mundo e vai criando esse eu idealizado. Então, cria, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros. Vai criando um tipo de idealização que é como ela tenta se mostrar para o mundo. E também frases como não posso ficar inseguro, ansioso, com medo, não posso errar. São vários tipos de idealização. Isso é um pouco diferente da imagem, porque isso é criado como uma defesa, que não é um conceito geral sobre o mundo, né? É uma coisa onde a pessoa tenta se definir de uma certa forma, se mostrar de uma forma ideal. Isso está mais ligado àquela parte da palestra que fala assim, a pessoa tenta se mostrar mais do que é. Todo mundo faz isso também. Ninguém limpou a máscara 100%. Essa máscara vai limpando assim de pedacinho em pedacinho. Mas só da gente saber disso é um lugar que
leva à consciência de que a máscara nos deixa inseguros, na verdade. A máscara tenta fazer a gente criar segurança, porque falar, se eu for do jeito que todo mundo quer que eu seja, eu estou seguro. Mentira! Porque a qualquer momento a vida pode ser, não, mas você não viu o seu medo, uma coisa quebra essa máscara e você desmonta. Aonde que a gente vai ganhar segurança no Petro? A gente vai fazer um trabalho onde a gente vai ver essas situações e vai começar a olhar qual é o eu inferior que está ali por baixo. Ah, é um medo, é uma insegurança. E a gente vai começar a trabalhar aquilo, vai começar a conversar a respeito, ver se tem sim uma imagem. Pode ser uma imagem de massa. No mundo, eu tenho, nesse mundo que eu vivo aqui no Brasil, eu tenho que fazer de certa forma, ou para sobreviver eu preciso fazer isso. Então, a gente vai trabalhando essas questões. E aí, com isso, o eu inferior diminui. Aí aparece outra situação, a gente pega lá outra situação, vê o que está por trás, etc. O eu inferior diminui mais um pouco. E aí o objetivo do Petroc é despertar a centelha divina que reside na nossa alma. Mas não com um passe de mágica. Assim, ó, tá vendo que cada vez que o eu inferior diminui um pouco, fica mais disponível o eu superior, porque a gente transformou aquela parte. Por exemplo, um medo pode ser um autocuidado que está. Na hora que você transforma o medo, ele vira autocuidado. Vira assim, tem certos lugares que eu preciso pensar bem como é que eu vou agir de forma madura. E também acontece da gente mascarar o eu superior. Então, quando você tem uma alegria, uma amorosidade, você não consegue colocá-la no mundo porque você precisa ser de certa forma, porque você precisa agir de certa forma. Então, quando isso está acontecendo, a gente também trabalha dentro das sessões, etc., para ver o que isso pode, aonde que esse eu superior poderia estar se revelando, que não se revelou ainda. Mas você vê que a gente faz trabalho, trabalho, trabalho e sobra máscara ainda, e a gente vai trabalhando. Tá bom? Muito bem. Então eu vou propor um exercício, aí eu vou pedir para vocês pegarem uma folha de papel e vocês vão listar situações da infância que te causavam dor, incômodo, em que a sua vontade não era feita. Deixa eu entender um pouco aqui. Então lembra, momentos da vida infantil, você na época da infância, não faziam isso para mim, não faziam isso para mim, minha vontade não era feita. Eu vou pausar a gravação para quem tá vendo gravado poder também pausar e depois a gente volta com a continuação do exercício. Bom, agora que você já tem essa lista, coloca um pouco os pés no chão, deixa essa lista a uma certa distância, só fecha um pouco seus olhos. Vai se conectando com seu centro de sabedoria interior. E aí, quando você se sentir pronto ou pronta, pode abrir os olhos e olhar para essa lista sem um tom moralizante, mas como um adulto que olha para a realidade de uma criança. Imagina que essa criança não é você. E aí, olhando para essa criança, vê se é possível imaginar o seguinte: nossa, uma criança que passou por isso passou a acreditar que a vida é. E aí completa essa frase. Ou talvez passou a acreditar que o mundo é.
Tenta ver se fica uma frase curta, ou bem objetiva, uma frase de criança. Não é uma frase complexa de um adulto. A vida é isso, a vida é aquilo. E agora que você escreveu a sua frase, vê se essa frase, a vida é isso, te acompanhou ao longo da vida. Se essa frase esteve presente, essa imagem do que a vida é, afetou ou não o seu comportamento ao longo da vida, de criança até hoje. Se isso eventualmente aconteceu, teve uma imagem do que a vida é atuando na sua vida. E talvez esteja atuando até hoje. E o exercício é isso, só observa, vê o que isso te traz. E aí a gente vai dar uma pausa na gravação para caso alguém queira compartilhar. Muito bem, gente. Passada a nossa partilha, queria convidar vocês a só fechar um pouco seus olhos, reconhecer seu estado também físico, mental, emocional e espiritual. E só tomar um minutinho para reconhecer o sentimento ao final dessa aula, sem precisar fazer nada com ele, nem precisar definir rápido, só deixar a energia desse sentimento te preencher. E aí, nesse estado, vá deixando que as últimas palavras da palestra cheguem para você. Meus queridos, a luz de Cristo está se espalhando por toda parte, tocando também essa esfera terrestre. Impregnem-se dessa luz, dessa força maravilhosa, de modo a encontrarem sempre um novo vigor para esse caminho de autodescoberta que nos alegra a todos. Recebam mais uma vez as bênçãos do Senhor. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E com isso finalizamos nossa aula. Eu vou parar a gravação.